palavra de Deus, né? Conhecendo um pouco mais das Escrituras, falando sobre o princípio para contribuição. Talvez já deve ter acontecido com você, né, de ficar constrangido de não poder contribuir, de não poder ajudar alguma pessoa. Também é provável que você já ficou com aquele aperto no coração ou ficou a impressão de ser uma pessoa ruim por não ter contribuído em alguma igreja, em algum culto. E algumas vezes você evitou até de entrar em alguma igreja ou de louvar a Deus em algum lugar por medo do que iam lhe pedir ou como eles iam lhe pedir. Será que nós temos contribuído da forma correta ou nós temos que contribuir todas as vezes que nos pedem? Será que nós somos obrigados a dar uma oferta grande, uma contribuição grande? Ou o melhor contribuinte é aquele que dá mais? É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que Deus nos revela na sua Escritura? Eu posso afirmar pelas Escrituras que não. E a Bíblia nos mostra, então, como nós devemos contribuir, quais são os princípios para a contribuição na obra de Deus, com as pessoas, naquilo que nós queremos investir. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 8, a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Esse texto aqui nos ensina claramente como nós podemos contribuir de uma forma que agrada a Deus. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiros ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recordar a Tito, ou melhor, a recomendar a Tito, que começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais,
e o que pouco colheu não teve falta. Vamos orar. Poderoso Deus, grandioso e maravilhoso Pai, te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, realmente nos mostra o teu desejo, a tua vontade e os princípios da contribuição, seja com os que precisam, sejam com a tua igreja, Deus, seja com a tua obra. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta manhã e nos dê sabedoria, Senhor, para fazermos as contribuições certas da forma que te agrada. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Princípios para a contribuição na obra de Deus, ou os princípios bíblicos para uma boa contribuição. Nós podemos observar aqui que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corintos a contribuir de uma forma que agrada a Deus. É bom a gente lembrar que a igreja de Corintos era uma igreja que tinha dificuldades na contribuição, especificamente na obra missionária de Paulo. Era uma igreja que não ajudava o apóstolo Paulo na obra e que ele fazia essa obra na igreja por conta de outras igrejas que assim ajudaram o apóstolo Paulo desde o início na pregação da palavra. Então, quem pode nos ajudar aqui a aprender os princípios bíblicos para a contribuição? O que a Bíblia nos mostra aqui que as igrejas da Macedônia podem nos auxiliar nisso. As igrejas da Macedônia podem nos mostrar quais são os princípios bíblicos para a contribuição, ou segundo a vontade de Deus. Quem são as igrejas da Macedônia que aparece aqui logo no versículo 1? São as igrejas de Filipe, as igrejas de Tessalônica e as igrejas de Bereia. Igrejas essas também fundadas por Paulo. Elas nos apresentam pelo menos 3 princípios que nós podemos destacar desse texto aqui. O primeiro princípio é o princípio da generosidade. O segundo princípio da responsabilidade. E o terceiro princípio da igualdade. O texto destaca estes princípios aqui para a gente observar como estas igrejas participavam da contribuição na obra de Deus ou até mesmo entre pessoas. No caso aqui fica claro que eles apoiavam tanto a Paulo como o ministério de Paulo. Então, o princípio da generosidade é o que aparece dos versículos 1 ao versículo 6. O apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Corintos como a graça de Deus superabundou naquelas igrejas e mostrando aqui que o princípio da generosidade, ele se mostra na diversidade, que a pessoa realmente se mostra generosa quando a dificuldade está presente, porque ser generoso quando tudo vai bem ou quando tudo está sobrando é fácil. Não dá para distinguir de fato se é generosidade ou se é sobra do que possuímos. E o apóstolo Paulo então mostra que estas igrejas elas eram generosas na verdade. E ele mostra que com muitas provas, ou seja, muitas lutas, muitas tribulações, eles manifestaram a abundância de alegria em contribuir. Mesmo em meio a muitas dificuldades, essas igrejas não eram igrejas ricas, eram igrejas, na verdade, pobres financeiramente falando, mas mostram uma alegria muito grande de contribuir. Não só no que podiam, como diz o texto, mas acima das suas posses se mostravam voluntários. Como é que eles contribuíam acima das suas posses? Eles pediram empréstimo, foram atrás de mais recursos? O que eles fizeram para ser generosos? Como eles foram além das suas posses? O texto nos mostra. Como eles não tinham dinheiro ou muito dinheiro sobrando, eles doaram a si mesmo, eles doaram serviços.
E veja que o texto mostra no versículo 4 que eles imploraram, eles pediram com muitos rogos, né? Aqui é a ideia de implorar para participar da ajuda aos santos no versículo 4. E isso mostra que, mesmo não tendo uma grande quantidade financeira para contribuir, eles doaram-se a si mesmo. E isso demonstra o quanto eles eram ricos em generosidade. Pessoas generosas se mostram, de fato, quando a adversidade é grande, não quando está sobrando. Posso lembrar de um vídeo que vi recente nas redes sociais de um mendigo que estava pedindo uma comida, pedindo algo para comer numa esquina, e muitas pessoas que passavam desprezavam. Até que veio uma pessoa, e essa pessoa queria até colocá-lo à prova, trouxe uma marmita e deu a ele. E logo depois chegou um outro próximo desse mendigo e disse assim: eu também estou com fome e eu gostaria que você me desse um pouco dessa comida. Ele prontamente dividiu aquilo que ele tinha. Agora, bem pouco tempo atrás, ele não tinha nada. E agora, tendo a marmita, ele não foi egoísta, né? Ele foi generoso em dividir aquilo que ele tinha com outra pessoa. Então, o generoso é aquele que divide, aquele que também ajuda, aquele que também dá na adversidade. E era isto que Paulo estava mostrando para a igreja de Coríntios. Então, a generosidade se mostra na adversidade, se mostra no momento difícil, se mostra quando as coisas não estão indo bem, mas mesmo assim, no meio de muita luta, no meio de muita tribulação, a pessoa tem o prazer de contribuir e pede, insiste para que participe disso, mesmo que não seja com dinheiro, mesmo que não seja com coisas financeiras, mas também com a sua própria vida, com o seu próprio serviço. Outra característica da generosidade é que ela se mostra primeiro não aos homens, mas ao Senhor. Ela primeiro se mostra uma generosidade para com Deus. Veja que o versículo 5 destaca isso. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Então nós podemos entender que essa generosidade já começa com Deus, já começa na igreja, já começa no serviço, já começa na sua vida pessoal e íntima com o Senhor. Uma pessoa que é generosa para com as coisas de Deus também é para com as outras pessoas. Uma pessoa que é generosa em investir na obra de Deus também o é para com outras pessoas. Não é só um investimento nas coisas físicas, mas também nas pessoas. É um investimento de amor. A ideia é de que quem é útil a Deus também é útil aos outros. E aqui as igrejas melhor da Macedônia, estavam investindo generosidade, primeiramente no Senhor, depois a nós, como Paulo diz. Depois a eles, contribuindo com eles, mas primeiramente ao Senhor. Isso nos mostra que aquelas pessoas que são generosas só com os de fora e não com os de dentro, não estão vivendo a verdadeira generosidade de Deus. Que são generosas apenas para os que não conhecem, mas não são generosas para que aqueles que conhecem, não é a vontade de Deus. Que não são generosas para aqueles que estão presentes ou constantemente em suas casas, vamos colocar a família, dificilmente será generosa também com aqueles de fora. Talvez apenas para ganhar algum elogio mostrará algum tipo de generosidade. A generosidade aqui tem que ser primeiro para com o Senhor. A ideia de quem é fiel ao Senhor, ou seja, o muito, também será fiel aos homens, o pouco. Primeiro, ser generoso para com o Senhor. Se não serve, de fato, a igreja, ao Senhor, dificilmente servirá
aos homens. É um princípio da generosidade. Primeiro ao Senhor. Então, a generosidade deles levou Paulo a indicar Tito como o pastor daquela igreja, aparece no versículo 6. A generosidade daqueles irmãos fez com que Paulo indicasse a Tito que continuasse a boa obra que tinha começado no meio deles. A generosidade é o reconhecimento de que o que temos ou recebemos é por graça de Deus, não é mérito nosso. É o que o apóstolo Paulo fala logo no início, no versículo 1, que ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida àquelas igrejas. Então, entendendo que tudo que nós possuímos é graça de Deus, isso nos faz generosos. A generosidade de contribuir. Porque tudo que Deus nos dá, ou tudo que nós temos, de fato, o que nós podemos contribuir, seja com finanças, ou seja com a nossa própria vida, com o nosso vigor físico, ou as nossas obras, é pela graça de Deus. E assim, de fato, nós podemos contribuir generosamente na obra de Deus, seja na área financeira, seja na área também de serviço. Assim eles contribuíram às igrejas da Macedônia. Então, o primeiro princípio, generosidade. Esse é o primeiro princípio bíblico para a contribuição. O segundo princípio bíblico para a contribuição é a responsabilidade. E aparece do versículo 7 até o versículo 12. Nós podemos destacar esse princípio aqui quando Paulo começa a descrever que ele não pode ser uma obrigação, mas deve ser voluntário. Diz a partir do versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para com abundeis nessa graça. Continue a praticar isso. E aí ele diz no versículo 8, não vos falo de forma de mandamento para provar. Então não é uma obrigação, não é uma ordem de mandamento, mas deve ser voluntário. Então aqueles irmãos eram muito generosos e Paulo está dizendo, continue abundantes nessa graça. Continue a desenvolver essa graça, continue a praticar essa graça da generosidade, mas não digo isso como um mandamento, como se fosse uma obrigação que vocês devem fazer. Pelo contrário, o que eu quero é que apenas seja provado a diligência, ou seja, a constância, a perseverança dessa graça que está em vós. Eu quero que isso seja visto, que isso fique provado, sendo assim o amor de Deus revelado a vocês. Aqui aparece no versículo 8, quando ele fala, a sinceridade do vosso amor. Então, ele quer que haja constância, no princípio da responsabilidade aqui, para que o amor daquela igreja seja de fato provado. No amor de Deus revelado através da contribuição. Então, nós podemos ver que ele está insistindo que esses irmãos continuem a demonstrar a responsabilidade e não uma obrigação. Então, Paulo dá o exemplo de Cristo. E ele diz, lá no versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Então, o próprio Senhor Jesus, voluntariamente, não foi obrigado, não foi determinado, voluntariamente, ele se tornou pobre, se tornou humilde, se tornou simples para enriquecer a muitos.
Então, assim também, a pobreza daquela igreja estava enriquecendo melhor a muitos pela generosidade e pela responsabilidade em contribuir agora com a igreja de Corintos, ou com o trabalho de Paulo nesta igreja. Eles estavam enriquecendo a outros, assim como Jesus fez conosco. Ele, sendo rico, se fez pobre para que enriquecesse a nós. É o exemplo que ele mesmo diz, voluntariamente fez isso. Ele deu a sua própria vida, depois tornou a reavê-la. Então, o princípio aqui, na responsabilidade de contribuir, não como uma obrigação, mas voluntariamente. Também aqui é um princípio não de palavras, mas na prática. Não é algo apenas de palavra, que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10, dizendo assim: nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Não era apenas um desejo deles, mas a prática. Eles tinham iniciado a contribuição no ano anterior. E não somente isto, eles foram os primeiros a contribuírem com Paulo. Eles foram os primeiros a investir na obra missionária de Paulo, desde o princípio, quando ele começou a pregar o evangelho. Eles não ficaram só no pensamento, só no querer. Eles tiveram a responsabilidade de começar e continuar a praticar a contribuição. Primeiro, pensaram desde o princípio e começaram a contribuir. Pois só a vontade de fazer sem a prática é vazia. Pois só o querer sem realizar não leva a nada. Só começar e não terminar a obra não é responsabilidade. Temos que começar e terminar a obra. Nós podemos ver isso até mesmo no que a Bíblia nos descreve no homem que construiu a sua vinha, né? E ali montou um lagar, mas não conseguiu terminar porque ele não planejou da forma correta, não teve a responsabilidade, ele não conseguiu concluir a obra. Talvez tivesse muita vontade, mas vontade sem prática é vazia. Então tem que ter prática, tem que ter planejamento, tem que ter constância, tem que ter perseverança. É conforme também a contribuição aqui, segundo a palavra de Deus, o princípio da responsabilidade, que muitos esquecem, é conforme o que nós temos. Veja como a Bíblia descreve isso no versículo 12. Porque se há boa vontade, então se você quer contribuir, se é de boa vontade, voluntariamente, generosamente, diz a Bíblia, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Então, o princípio de contribuir aqui com responsabilidade é de acordo com o que nós temos. Não é acima do que nós não temos. No caso aqui, as igrejas da Macedônia, eles contribuíram acima das suas posses, mas contribuíram com serviço, não com dinheiro. E nós ouvimos muito que nós temos que dar, às vezes, o nosso tudo, que nós temos que dar mais, que a oferta boa é a oferta grande, que a oferta generosa é em grande quantidade, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem que ser de acordo com o que nós temos. Isso não quer dizer, então, que você tem que buscar um empréstimo no banco, pegar um bom dinheiro para dar a maior oferta, para mostrar que você tem realmente confiança em Deus, que Deus vai suprir. Se isso é espontâneo, se isso é voluntário, se isso é uma forma de demonstrar generosidade e foi você mesmo que colocou no seu coração, é uma coisa. Mas dizer que isso é regra para mostrar a sua generosidade, isso nem sequer, se você não tem condições de pagar o empréstimo, é responsabilidade.
a Bíblia diz que sim, tem que ser de acordo com o que nós temos, que não temos que dar além daquilo que é as nossas rendas, aquilo que nós conseguimos ou aquilo que nós temos como posse em todos os dias. Aqui se aplica também ao dízimo, né? Como nós podemos entregar o dízimo se não temos renda? Se não temos nenhuma fonte de recurso? Então é conforme o homem tem, se não tem, não tem como aplicar o princípio aqui, né, da contribuição. Que não pode ser também além do que nós possuímos, que não podemos dar o que não temos. Então a Bíblia deixa isso claro. Segundo Paulo, não basta a vontade de contribuir, deve também haver responsabilidade. Não é para aparecer para os homens. Aliás, tem na Bíblia, no capítulo 5 de Atos, um exemplo claro de uma contribuição que Deus não se agrada. O exemplo de Ananias e Safira, que não teve nem um pingo de responsabilidade. Se nós olharmos no contexto, as igrejas, ou os irmãos, melhor, estavam contribuindo com os pobres. Estavam ajudando os pobres. Alguns vendendo as suas posses e ajudando aqueles que precisavam. Ananias e Safira também acharam que deveriam participar desta graça. E eles venderam as suas posses também para ajudar. A intenção era boa, mas a responsabilidade zero. Eles venderam as suas posses por um valor e disseram que era por outro menor. E como diz Pedro, eles mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Eles queriam apenas ser vistos pelos homens, queriam apenas ser notados, porque também estavam contribuindo e provavelmente, como venderam a propriedade, a contribuição era alta, mas não era uma contribuição verdadeira. Era apenas para que os homens elogiassem. Às vezes é isso que nós queremos fazer com o tamanho da nossa oferta. É só para que os homens vejam a quantidade, mas às vezes não tem responsabilidade nenhuma. E a Bíblia deixa bem claro que deve ter responsabilidade na hora de contribuir. Não deve ser além daquilo que nós temos como renda, além daquilo que nós podemos dar sem faltar para nós, que é o terceiro princípio aqui. O princípio que a Bíblia vai nos mostrar, o princípio bíblico da igualdade, aparece nos versículos 13 a 15. E olha como a Bíblia descreve esse princípio. Porque não é para que os outros tenham alívio e você sobrecarga, mas para que haja igualdade. E ele repete isso no final do versículo 14, né? Tanto no versículo 13 como no 14, para que haja igualdade. Então, o princípio bíblico de contribuir é que haja igualdade. Não é para ajudar os outros e se prejudicar. Não é para contribuir com os outros e passar por necessidade. Algumas vezes acontece das pessoas quererem, e é mais uma vez no sentido de querer aparecer com o tamanho da oferta, que ajudam os outros, mas ficam em dificuldades. Mas o princípio é da igualdade. Então, na verdade, se estamos sendo abençoados por Deus, se Deus tem nos dado, possamos também ajudar aqueles que precisam. Não é para carregar as outras pessoas nas costas. Não é para sustentá-las, mas é para ajudá-las, sem que eu seja prejudicado, sem que a minha família seja prejudicada. É para contribuir com a igreja sem que faça falta para nós. Princípio da igualdade. E veja que ele deixa isso bem claro. Suprindo a vossa abundância, aquilo que nós temos dado a mais por Deus, no presente, né? A falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, um ajudando o outro. E aqui tem um princípio básico para a igreja de Coríntios.
Então, como a igreja de Corinto foi beneficiada pelas ofertas das igrejas da Macedônia, que ajudaram Paulo na pregação do evangelho, que ele não se tornou pesado, esta igreja, que ele não recebeu oferta dessa igreja de Corinto, agora que as igrejas da Macedônia estavam passando por dificuldades, eles poderiam ajudar aquelas igrejas que o ajudaram. Eles poderiam contribuir agora, eles tiveram abundância num tempo e contribuíram com a igreja de Corinto. Agora, a abundância da igreja de Corinto podia contribuir com as igrejas da Macedônia. Então é isso que ele está dizendo. Não é para a gente estar carregando os outros nas costas, mas para ajudar nas suas necessidades e sempre com o princípio da igualdade. Quando o outro tiver sobrando, também suprir a nossa falta. Porque diz aí no versículo 15, né? Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Por que o que muito colheu não teve demais? Porque contribuiu. Porque deu para outras pessoas que precisavam. E por que o que pouco colheu não teve falta? Porque recebeu. Isso aqui, claro, é uma forma de igualdade. Se Deus está nos abençoando com mais, se Deus tem sido generoso conosco, provavelmente é para que a gente ajude a quem precise, para quem está necessitado, para investir na obra do Senhor. Mas sempre no princípio da igualdade. Sempre no princípio da igualdade. Não pense que ajudar os outros e se prejudicar é amor. Isso é tolice. Pois o próprio Senhor Jesus, quando viu que as pessoas estavam atrás dele apenas para se beneficiarem, apenas para ter os pães multiplicados, apenas para desfrutar das bênçãos dele, ele diz: trabalhai pela comida que não perece. Vão trabalhar. Se esforce. O apóstolo Paulo vai nesse mesmo caminho quando ele diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. Então, o princípio da igualdade. Algumas vezes também nós queremos sustentar quem não quer nada. E isso não é amor. Isso é prejudicar a vida daquela pessoa. Por isso que tem muitos que não querem nada com a vida. Porque sabe que se escoram, sempre terão ali os benefícios da família, ou nos parentes, ou até mesmo na igreja. E o princípio é a igualdade. Está precisando, é necessidade, vamos ajudar. Mas não vai ficar na necessidade a vida toda. Se esforce, se dedique. Então, a Bíblia nos mostra isso. Contribua com os princípios bíblicos da generosidade, da responsabilidade e da igualdade. Que essa graça possa aumentar em cada um de nós. Que essa graça seja demonstrada por nós, por nossas igrejas, na contribuição da obra de Deus. Que essa graça glorifique ao nosso Pai, que é que nos concede essa graça. Assim como as igrejas da Macedônia. Que também nós tenhamos aí a generosidade, a responsabilidade e a igualdade na contribuição daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos.